Olá pessoal, meu nome é Ulisses, aqui da Lumina Escola de Fotografia, e hoje vamos falar sobre um pedido que me é feito com uma certa frequência, sobre como fotografar objetos brilhantes, no caso joias e relógios. Para isso eu vou pegar um reloginho aqui baratinho e vou colocá-lo num suporte feito com canudinhos pretos de refresco. E essa montagem vai ser feita também no Photoshop, para ver que hoje em dia a fotografia de produto não é aquela coisa tão difícil como as pessoas imaginam. Tá? Vamos ver como é que vai ficar essa montagem. Vamos ver como ficou a montagem então? Dá uma olhadinha ali. Aqui, os canudos, o relógio montado aqui, preso os canudos com esse elástico além da fita crepe para evitar a queda, esse giro, porque esse cano é redondo e os caninhos têm a tendência a girar, né, a cair por causa do peso do mostrador do relógio. Então tem que ficar bem preso aqui para evitar surpresas desagradáveis. Né? A câmera está aqui, né, uma 100 milímetros, tá? Eu vou colocar o disparador de mão aqui, né, com fio, que eu gosto. E a 100 milímetros, além da qualidade, ela me dá uma certa distância para o assunto. Isso fica mais fácil de eu iluminar com aquele aparato todo aqui. Né? Vamos dar uma olhada, ver justamente como é que vamos iluminar daqui para frente. Ok? Vamos lá? Cada face do relógio age como se fosse um pequeno espelho. Então, para você ter um resultado melhor, a gente não ilumina diretamente cada face. A gente ilumina um rebatedor que vai se refletir nessa face e a gente vai enxergar, na verdade, o rebatedor no relógio. Então, para isso acontecer, eu pego a minha fonte de luz aqui, ligo no rebatedor e vou iluminando a seção que eu quiser. Tá? Só que usar as duas mãos nesse processo vai me dificultar o manuseio da câmera depois. Então a gente faz uma, assim, digamos, uma montagem para poder livrar, né, deixar uma mão livre. Nesse caso aqui eu vou usar um clipe duplo. Tá? Isso aqui são dois alicatinhos que a gente coloca aqui. Né? Aqui eu vou colocar a lanterna e aqui o rebatedor. Tá? Quando você liga aqui, pronto, está lá. Então, agora fica mais fácil, eu com apenas uma mão, né, vou colocando aqui o que eu acho que deve, na posição certinha. Tá? Nós vamos ver isso agora ali na câmera, para a gente ver como é que funciona na prática. Vamos dar uma olhadinha. Com a câmera já na posição, vamos dar uma olhadinha agora, usando aquela montagem da lanterna e o rebatedor, vamos ver se a gente consegue iluminar algumas partes. Aqui, ó. Viram? É bem fácil, né? Você põe onde você quiser. Já faria a foto agora. Embaixo. Está ali. Né? Você vai iluminando conforme você quiser. Aqui na parte de trás do relógio. Na outra parte superior ali. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Pronto. Também estaria fazendo esse clique aqui. Né? E assim por diante. Cada foto, cada iluminação. Aqui o mostrador, ó, estaria bem feitinho. A parte inferior. E por aí vai. Assim por diante. Resulta isso em inúmeras fotos. Né? Vai depender de quantas fotos vão ser batidas de acordo com a peça. Nesse caso, esse relógio é mais ou menos fácil, não é tão difícil assim não. A única parte mais difícil é esta parte aqui lateral, onde fica a coroa, que ele está refletindo os canudos pretos. Então eu vou ser obrigado a colocar um papelzinho ali e depois retirar na edição do Photoshop. Dá para ver no bridge toda a sequência que foi feita. E agora vamos proceder à montagem dessas fotos na imagem final. Vamos começar com essa daqui. Pode ser de qualquer outra, mas vamos começar com essa. Muito bem. Tem só um painel iluminado, o resto está na penumbra aqui. Né? Então, vamos lá. Voltar ao bridge. Pegar uma foto do painel superior. Aqui. Abramos. Muito bem. Aqui, ó. Agora, veja só, nós temos duas fotos abertas aqui no Photoshop.
o painel de baixo aceso e este aqui, painel superior aceso. Eu quero colocar esta imagem nesta foto. Então, vamos selecionar toda a foto, Ctrl A, e copiar, Ctrl C. Voltamos à primeira foto e Ctrl V. Veja, agora nós temos duas camadas. E agora, nessa camada ativa que eu acabei de colar aqui, eu vou mudar o modo de blending aqui de normal para light. Olha lá, viu? Tranquilinho. Ó. E esse é o processo que a gente vai manter até o fim. Muito simples, não tem erro. Só vai ter erro se não estiverem assim alinhadas. Se você não chutou o tripé ou a montagem, provavelmente vai dar tudo certo, né? Vamos pegar a próxima imagem, então. Voltar aqui no Bridge. Pegar esses painéis superiores aqui que foram iluminados. Ctrl A, Ctrl C. Voltamos aqui. Ctrl V. Agora mais uma camada foi adicionada. Muda-se o modo de blend novamente. Olha lá. Essa imagem aqui, ela iluminou esses painéis, porém iluminou também aqui o mostrador. Isso não é desejável, né? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar uma máscara de camada para ocultar isso aqui. Em vez de usar a borrachinha, que é destrutivo, a gente usa a máscara de camada, que é clicando nesse ícone aqui. Muito bem, faz a camada branca. Eu seleciono a cor preta e vou no pincel e pinto aqui. Pronto. Sumiu tudo aqui dentro. Se você errou por acaso, muda novamente aqui. Ok. Muito bem, agora vamos para a próxima imagem. E por assim em diante. Agora, né, ou seja, vou pegar todas as camadas aqui e vou fazer a soma delas numa camada superior. Para isso, vou apertar as teclas Ctrl, Alt, Shift E. Pronto, o stamp está aqui. Tá? Isso aqui é uma camada, né, de trabalho, que é a soma de tudo isso aqui embaixo. Se vocês forem certeza absoluta, tiverem certeza absoluta que o trabalho está bom, vocês podem deletar daqui para frente todas as camadas aqui. Eu não vou deletar, né? Porque isso aqui até é bom que fique aqui para vocês darem uma olhada. E agora eu vou poder retocar aqui embaixo. É claro que eu não vou retocar uma por uma. Quer dizer, eu vou retocar, mas não vou registrar isso. Ó, olha aqui. Serviço péssimo de Photoshop aqui. Ó. Preciso melhorar um pouquinho essa recorte. Mas foi meio corrido, né? E agora aqui, realmente é uma questão de usar os ferramentas de recorte que a gente já conhece, né? E por aí vai. E este aqui é o resultado final. Todas essas camadas que foram feitas, tudo para chegar nesse resultado aqui. Foi feito ainda um bom serviço de retoque, já que a peça possui muitos defeitos, né? Alguma dessas pedrinhas, a lanterna não acendeu direito. Eu fui obrigado a clonar de algumas dessas para o outro lado, para dar um brilhinho a mais, para equalizar um lado com o outro. E basicamente é isso. É claro que se fosse um trabalho profissional mesmo, eu teria caprichado um pouco mais no recorte daquele papel, né? Mas deu para perceber o processo, né, que foi feito aqui nesse relógio. Então deu para ver, né, gente? Mesmo com pouco equipamento,
sabendo um pouquinho de iluminação, um pouquinho de Photoshop, dá para chegar a alguns resultados bem satisfatórios, né? E esse sistema é legal porque você pode aplicar ele em objetos pequenos e objetos grandes também. Tá? Se você gostou das dicas aí do nosso vídeo, dê um like na nossa página e se inscreva no nosso canal para receber os vídeos assim que eles saírem, tá bem? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.